Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians e o pós-jogo. Sejam todos bem-vindos, deixe aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, ative o sininho de notificações e clique no botão hypar para atribuir pontos ao vídeo, assim a gente tem o nosso conteúdo divulgado para mais seguidores. Tudo isso de forma gratuita para você. E o alô da Fiel de hoje vai para o Wilson Roberto, Mário Souza, o Lopes de São José dos Campos, José Roberto Lupe e o Mendes de São Carlos. E agora vamos falar da partida. Cara, que primeiro tempo! Já falei em outras ocasiões que o Corinthians infelizmente não tem peças de reposição. Se sai um titular, meu amigo, é um sufoco daqueles. E infelizmente, né, foi o que foi demonstrado no primeiro tempo. O Corinthians, através da sua direção de futebol, através da comissão técnica, achou que seria mais viável preservar titulares, fazer um controle de carga, de desgaste físico, visando o jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. A primeira partida acontece na próxima quarta-feira, dia 30. Corinthians iniciou a partida com Hugo Souza, Léo Maná, João Pedro Choca, Kaká e Fabrício Andileri, Ranieri, Charles e Luiz Gustavo Bahia, André Carrijo, Thales Magno e Ángel Romero. No primeiro tempo, socorro Deus, hein? Só que aquele tal negócio, poupa os titulares, os reservas matam o corintiano do coração. No primeiro tempo, o Corinthians foi amassado, cara. Zaga batendo cabeça. Gol deles, gol do Botafogo no primeiro tempo, foi assim, foi uma lambança total. O Hugo Souza saiu muito mal, zaga batendo cabeça, assistindo eles jogarem 1-0 e assim, o Corinthians foi péssimo no primeiro tempo. Dorival Júnior, vendo que o caldo poderia entornar de vez para o seu lado, fez 4 alterações, colocou os atletas, até o Yuri Alberto, que eu achava que iria entrar apenas no finalzinho para ganhar um pouco de ritmo de jogo. Tendo em vista a atuação pífia do primeiro tempo, entrou também na partida, teve chance de abrir o placar. E se não fosse a entrada desses jogadores, cara, o Corinthians teria levado mais. Infelizmente, assim, não tem peça de reposição. Tem um time só e acabou por aí. Infelizmente. Memphis também, depois de toda a polêmica, teve uma chance clara, numa lambança da zaga adversária para abrir o placar. Recuou para o goleiro adversário. E assim, no final do jogo, acabou acertando um chute e decretando números finais da partida, né? Marcando aí no segundo tempo. Corinthians 1, Botafogo 1. Com o resultado, o Timão chegou aos 21 pontos. Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, como eu disse para vocês, derby contra o Palmeiras. A bola rola às 21h30 na Neoquímica Arena. Para a próxima partida do Corinthians pelo Brasileirão, o Timão não contará com o zagueiro João Pedro Choca, que recebeu o 3º cartão amarelo e cumprirá a suspensão automática diante do Fortaleza. Bom, no pós-jogo, Yuri Alberto valorizou o empate e falou que o Corinthians vai sair desta. O atacante também falou sobre o momento ruim que passou, né, se recuperando de uma fratura na região da lombar. Abre aspas. Foram 2 meses difíceis, mas a recuperação foi muito boa. Enaltecer a evolução que a gente teve no jogo. Começamos a ser muito agressivos no segundo tempo. Tivemos chances, a nossa força foi muito boa. Difícil um jogo fora de casa, sair atrás e conseguir o gol de empate. Foi muito bom, falta pouco para virar essa chave. Temos um jogo importante no meio da semana, um clássico, e queremos conquistar a Copa do Brasil, disse o jogador. Ele seguiu falando, né, sobre o assédio do futebol europeu e o porquê ficou no Corinthians. Abre aspas. Tinha a possibilidade de sair, mas depois de tudo que passei, era o mínimo que eu podia fazer pela torcida, pelos meus companheiros, estar com eles nesse momento difícil. A gente sabe que pode mudar o que está acontecendo no clube e vamos dar o máximo. É um amor muito grande, esse clube me abraçou como um abraço de mãe. Vamos juntos, vamos sair dessa, afirmou o atacante. Ainda sobre a permanência, Yuri falou, abre aspas, sentei para conversar com meu pai e depois de tudo que passei aqui, era o mínimo que podia ter feito por essa torcida e pelos meus companheiros. Nesse momento difícil, quero poder estar junto deles e dar meu máximo. Sabemos que podemos mudar a história do clube. Vamos nos entregar ao máximo, eu principalmente, afirmou o atacante. Quanto à polêmica envolvendo o Memphis, quem falou foi o executivo Fabinho Soldado, abre aspas. Algumas situações que aconteceram com ele, o Memphis, no dia a dia, a gente não concorda. Já foi conversado, mas existe um lado do atleta que o torcedor precisa saber.
um jogador identificado com o clube, humilde, respeita todos os profissionais, está preocupado em ajudar nessa reconstrução. Por algumas vezes, ele já perguntou no que ele pode ser útil, até para algumas áreas do clube que estamos pensando em reforçar. Ele se colocou à disposição para usar sua imagem. Existe um lado do atleta que está super motivado, contribuindo no dia a dia, e é um baita de um profissional. Ele veio para cá para fazer história. Daquilo que nos cabe em relação ao campo, treinamento, em relação aos atletas, nós estamos felizes com o Memphis. Sabemos que ele ainda tem muita coisa a fazer, ele tem um potencial incrível. A conversa no dia a dia é super positiva. Como eu falei, ele está muito integrado e feliz por estar no Corinthians. Nós precisamos contar com todos os atletas. O ano ainda não acabou, as dificuldades são grandes. Eu espero que daqui para frente o Corinthians possa dar dentro de campo todas as respostas que estamos esperando, afirmou Fabinho. Pessoal, o Fabinho não pode nem, como executivo de futebol, falar o contrário. Primeiro, para não queimar o atleta ainda mais. Depois, cara, Corinthians, se demitir o Memphis nesse momento, vai ter que arcar com a multa milionária. Além de todos os fatores aí, de todas as regalias, de dispositivos previstos em contrato, sabe? Se o cara der um passe, ele tem um valor. Se o cara fizer gol, tem outro valor a receber. Se for relacionado. Cara, assim, a gente já falou por aqui, né? Foi um contrato surreal que fizeram com ele. E mais, tem a multa rescisória em caso de ruptura unilateral do Corinthians. Além da dívida por premiação que o clube não quitou integralmente com o jogador, se o Corinthians rescindir o contrato com o Memphis nesse momento, o Timão tem que pagar cerca de 10 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais. Você tem noção? É por isso que o Fabinho sempre coloca panos quentes, né? 10 milhões de euros por ruptura unilateral do contrato é uma verdadeira fortuna se o Corinthians demitir o jogador nesse momento. Então, assim, o Corinthians está de mãos atadas, né? Além de estar devendo, ainda a multa rescisória, o clube nesse momento não pode pagar e vai ficar assim. Em campo, o Memphis tem potencial para ajudar o Corinthians, resta saber se ele está disponível ou se ele está querendo fazer isso pelo clube. Quem também ganhou uma sobrevida foi Dorival Júnior, saiba mais. Olha só, pessoal, o que apuramos? Já falamos aqui em outras ocasiões que a direção do Corinthians não estava satisfeita com o desempenho do time dentro de campo e atribuía o baixo poder ofensivo ou a falta de evolução técnica a Dorival Júnior. Inclusive, apuramos também que a diretoria já tinha em mente que, a depender do desempenho diante do Cruzeiro, Dorival Júnior não permaneceria no cargo, ou seja, a batata dele estava assim, assando com força. Só que, em que pese os dois empates recentes aí, a situação do Dorival não mudou muito. O que antes a diretoria entendia que ele não permaneceria no cargo em caso de um revés diante do Cruzeiro ou do Botafogo, essa decisão foi postergada e a avaliação será feita pós-clássico, ou seja, pelo que soubemos, se perder do Palmeiras, tá fora, viu? A cúpula corintiana reconhece que o planejamento inicial era demitir o treinador se houvesse uma derrota para o Cruzeiro. A atuação, no entanto, foi considerada mais consistente, ou seja, melhorou um pouquinho. Apesar da mudança, Dorival Júnior continua na corda bamba. Diante do Palmeiras será o jogo D, ou seja, se ganhar, Dorival permanece. Se perder, o Corinthians não pensará duas vezes em mandar embora o treinador alvinegro. A primeira partida diante do time verde acontecerá na próxima quarta, dia 30, jogo marcado para as 21h30 na Neoquímica Arena. O jogo da volta será no dia 6 de agosto, também 21h30 no Allianz Parque. O Corinthians quer muito conquistar o título da Copa do Brasil, já que o Brasileirão, pela evolução dos demais clubes, é muito mais difícil. O Corinthians acredita que é muito mais difícil conquistar o Brasileirão e a meta agora é alcançar mais um título nesta temporada e esse desejo é pela conquista da Copa do Brasil. Para isso, tem que passar pelo Palmeiras. Aliás, contra o Palmeiras, o Corinthians quer uma mudança de chave, né? Inclusive, contar mais tempo com o Yuri Alberto. A volta do centroavante é vista pelo técnico como a cereja do bolo que faltava para o Corinthians, retomar ou alcançar o caminho do gol. A dupla com o Memphis é muito aguardada para esta partida, visando um aproveitamento muito melhor do ataque corintiano. Aliás, os três jogadores estarão presentes no duelo: Yuri, Memphis e o Rodrigo Garro. Dorival Júnior entende que o esquema com os três jogadores é um dos melhores do futebol brasileiro e que
o desempenho deles no clássico será o fator-chave para que o Corinthians faça um bom jogo e, quiçá, sair de campo com uma bela vitória. E mais, desejado, Corinthians monitora a situação de lateral do Racing do Uruguai. É assim, pessoal, pelo que apuramos, o nome do Thiago Espinosa, lateral esquerdo do Racing de Montevidéu do Uruguai, tem circulado com força aí nos bastidores do Parque São Jorge. E o Corinthians vem observando o desempenho do atleta de apenas 20 anos. É uma posição que o Corinthians entende que ainda precisa de reforços. A direção analisa que precisa de jogadores que atuem pelas beiradas e se tiver um jogador versátil, ou seja, que tenha força na marcação para ajudar a defesa e também para chegar a apoiar o ataque, esse atleta pode ser utilizado tanto como defensor quanto como atacante atuando pelos flancos. Inclusive, o técnico Dorival Júnior tem identificado falhas nos flancos, tanto na construção de jogadas quanto na recomposição defensiva, por isso a prioridade passou a ser a contratação de atletas versáteis que possam ser utilizadas em ambas posições. Corinthians busca nomes com características agressivas no ataque, mas também capazes de ajudar na defesa. Espinosa se encaixa nesse perfil, além da solidez defensiva, o jovem apresenta estatísticas expressivas também no apoio ofensivo. Ou seja, o Corinthians busca equilíbrio entre ataque e defesa. Nesse cenário, e tendo pouca grana para investir, o Corinthians atua com mais critério para contratar, ou seja, buscando atletas que possam se alinhar em várias posições. Em 2 temporadas atuando como profissional, Espinosa acumulou 52 partidas pelo Racing, 4 gols marcados, 2 assistências, 48 passes defensivos e 72 dribles certos por jogo. Além disso, ele soma 36 desarmes e 60 interceptações. Em que pese o valor de mercado do jovem estar na casa de 1.200.000 euros, ainda tem a questão da multa rescisória e saber se esse interesse do Corinthians irá se concretizar, já que o Racing, no momento, busca a valorização da sua joia e não tem interesse em liberar o jogador. Ainda tem a multa rescisória que o Racing estipulou em contrato. Bom, galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. Um abençoado domingo a cada um de vocês. A gente se encontra no próximo vídeo, porque aqui é Corinthians. Até um próximo encontro.